Hoje é o dia que terá a definição se a gente volta a ficar bullish no mercado cripto ou se a gente vai ficar um pouco mais bearish em relação às movimentações que nós estamos tendo. Mas um fato é que depois de toda essa queda que nós tivemos nas últimas 24 horas, hoje nós podemos olhar para a compra, caso a gente tenha fechamentos acima de uma região específica que eu vou te mostrar na data de hoje, beleza? Hoje nós vamos analisar o investidor de curto prazo, vou te explicar que a gente chegou dentro de uma fase de capitulação e dentro dessa fase é uma excelente oportunidade para nós. A gente vai olhar para dados on-chain e vai analisar Bitcoin no curto prazo também e eu vou te explicar como que está a minha tomada de decisão nesse momento. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo e antes da gente ver gráficos, vamos só relembrar exatamente qual que é o meu sentimento. Quando a gente olha ali para o final do ano de 2024, eu publiquei esses vídeos aqui, o fim da alta do Bitcoin, o fim da altcoin season, reversão de tendência no Bitcoin, por que eu vendo Bitcoin, se o sinal do final da alta do Bitcoin, enfim, tem uma caralhada de vídeos aqui falando sobre o topo do Bitcoin. E não dá para a gente definir se é uma região de topo cíclico, tá? Ou se é apenas um topo periódico que nós estamos vivenciando. Não dá para definir isso agora nesse presente momento. Mas saiba que a gente estava em uma região de topo. Dentro de uma região de topo, a gente não paga para ver que tipo de topo que é. A gente simplesmente toma uma decisão de saída, uma decisão de proteção. E desde dezembro, quem se livrou das altcoins tomou uma das melhores decisões. Olha só, se você tem 10%, até mesmo 20% de prejuízo dentro de cripto, isso é fácil de recuperar. Você só precisa de uma pernadinha de alta para que você recupere esses 20%. Agora, se você está acumulando bons projetos, se você está com 40%, 60%, 70% de prejuízo dentro de um ativo, saiba que você cometeu erros absurdos dentro do mercado cripto, porque não, é inaceitável ter uma alta de 50% para depois você esperar 100% de recuperação para que você volte no 0 a 0. Entenda. Se a sua carteira ela tiver mais do que 20% de prejuízo, o jogo ele começa a ficar muito difícil para você recuperar esse valor. Então, quando a gente fala dos investimentos em cripto, saber o momento de vender as altcoins é uma das melhores estratégias que você pode ter. Se nesse momento você estiver fora das altcoins, você deve estar sorrindo à toa, porque o mercado simplesmente está em ladeira abaixo nas altcoins e no Ether também. Enquanto o Bitcoin acabou de perder uma região de suporte, pode ser que a gente tenha um falso rompimento, ou seja, pode ser que a gente tenha uma boa decisão de entrada na data de hoje. Mas eu quero que você tire isso como lição. Se você acumulou bons projetos até aqui, saiba que essa estratégia ela não vai funcionar daqui para frente. Nesse ciclo é comprou e vendeu. Não existe isso de ficar acumulando ativos, até mesmo o Bitcoin. Você deve saber o momento certo de vender. Por favor, não acumule ativos na próxima movimentação que nós tivermos. Todo sinal de topo é super importante que a gente faça distribuição. Bom, na data de hoje a gente agulhou dentro da fase de capitulação do investidor de curto prazo. Ou seja, a gente colocou o investidor de curto prazo em zonas de prejuízo. Aqui é muito comum ele vai entregar o seu supply para a mão de investidores mais maduros e isso, obviamente, pode se estender para os próximos dias, por isso que é importante a gente olhar o fechamento de hoje. Mas eu quero que você saiba que esse ponto aqui já é um ponto de pânico, um ponto de medo, onde as pessoas elas perdem a confiança do mercado, onde o investidor de curto prazo acredita que esse mercado não é para ele, investimentos não é para ele, ele simplesmente vai capitular, ele vai sair fora do jogo, ele vai entregar o seu supply e a gente vai deixar o mercado leve. As fases de capitulação são excelentes fases para a gente poder comprar. Inclusive, se a gente for analisar de ontem para hoje, já está tendo uma alta realização de prejuízo. Não é a maior realização de prejuízo, porque a gente teve a maior realização de prejuízo acontecendo no dia 3, ali dia 2 e dia 3 de fevereiro, e foi quando a gente teve a queda mais acentuada.
Eu acredito que essa realização de prejuízo ela pode aumentar um pouco ainda no decorrer do dia, por isso que é super importante a gente aguardar o fechamento do dia de hoje. Mas eu quero que você saiba que essas regiões aqui de alta realização de prejuízo, junto com fase de capitulação do investidor de curto prazo e considerando aquele meu indicador que mostra o momento da gente tradear, que é comprar na linha dourada e vender na linha verde ali em cima, a gente está hoje olhando para uma visão de compra. Porque se a gente olhar as quedas que nós tivemos nas últimas horas, foram quedas significativas, de uma maneira muito expressiva, e a gente sabe que o mercado ele anda em ondas e não em linhas retas. Mas, para que a gente tome decisões de entrada, a gente precisa ver o Bitcoin recuperando exatamente a mínima desse candle aqui que foi perdido. Olha só, quando a gente olha para o Price Action, a gente está vendo o Bitcoin perdendo um suporte. E o suporte foi exatamente essa linha laranja que nós temos aqui. Veja que a gente veio nesse preço aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, que foi ontem, e nós não perdemos essa região. Na data de hoje, nós estamos perdendo esse suporte, ou seja, algo que acaba sendo negativo quando a gente olha para médio prazo. Mas, como nós tínhamos um fundo aqui anterior, que foi exatamente esse pavio deixado para trás, se Bitcoin fechar acima dessa região aqui, a gente pode estar vendo um falso rompimento, ou seja, a gente pode entregar uma região de respiro. Não sei se esse respiro vai voltar com o Bitcoin de volta lá para 105 mil dólares, 100 mil dólares, não sei para que região que ele vai voltar. O que eu sei é que a gente pode ter um respiro. Seja um respiro para ele continuar caindo lá na frente, ou seja um respiro para ele reverter uma tendência e voltar a buscar novos patamares de preço. Eu não sei exatamente qual que será essa movimentação. Afinal de contas, eu não consigo prever o futuro. O que eu consigo ver é analisar os dados do presente momento e entender exatamente quais são as probabilidades. Essa parada de riscar, projetar qual que vai ser o preço daqui 2, 3 meses, 2 semanas ou daqui a alguns dias, não é para mim, não é para Gui Telles, porque eu não tenho bola de cristal. As pessoas que têm bola de cristal, elas podem sim fazer isso, fazer um desenho ali no gráfico e falar que o preço do ativo ele estará em XYZ daqui a alguns dias. Eu não consigo fazer isso. Eu consigo olhar para os dados on-chain, para o price action e entender como que eu posso tomar a decisão com aqueles dados que estão no presente momento. Ou seja, se a gente ver Bitcoin fechando acima dessa região aqui, a gente pode ter sim um falso rompimento. Esse falso rompimento aqui pode nos dar uma oportunidade de entrada. Claro que todas as entradas elas devem ter stop. Por exemplo, na data de ontem, eu entrei nessa movimentação que nós tivemos de queda aqui. Eu venho comentando com você aqui no canal que eu estou com 90% em caixa. Ou seja, a única coisa que eu posso fazer nesse presente momento é comprar. Ou seja, na data de ontem, eu entrei nessa movimentação que nós tivemos. Inclusive, eu entrei em Bitcoin e também entrei dentro de Radial, que Radial teve uma desvalorização absurda dentro de um único dia. Chegou a ter 30% ali de desvalorização. Só que todas as posições que a gente for entrar nesse presente momento, ela deve conter um stop. E se o stop for acionado, simplesmente saia do mercado. Não fique rodando bons projetos. E na data de ontem, os ativos que eu comprei, tanto Bitcoin quanto Radial, o stop foi acionado. E sim, a gente deve vender os ativos nesse momento. Do mesmo jeito, eu vou tomar uma decisão na data de hoje, caso a gente venha ter o fechamento ali acima dessa região. Farei novas entradas no mercado, mas obviamente a gente tem que trabalhar com um stop. Entenda, stop ele é exatamente uma estratégia de proteção que nós temos para caso as quedas elas se estendam ainda mais. Porque afinal de contas, a gente pode estar sim vendo uma reversão de tendência dentro do Bitcoin. Como eu venho sempre comentando com você, não dá para a gente saber se isso daqui é um topo periódico, ou seja, se a gente vai superar isso daqui em breve, ou se isso daqui é um topo cíclico. E se daqui para frente a gente vai entrar em ladeira abaixo, não dá para falar nesse momento. O que dá para a gente fazer é utilizar exatamente estratégias. Ou seja, entrou em alguma operação aqui, stop simples e claro. E, novamente, se você tomar um prejuízo de 10, 20% que seja dentro das criptos, isso é fácil de você recuperar.
Isso você consegue até mesmo dentro de algumas semanas no Bitcoin, quando a gente entregar uma estratégia, uma movimentação de alta. Por conta disso, você deve sempre utilizar stop nas suas operações. Tem pessoas que vão ser kamikaze nesse momento, que vai olhar para Bitcoin, não, agora é só compra porque a gente caiu, perdeu um suporte, eu vou segurar o ativo porque ele está descontado. Mas entenda que esse ativo ele pode ficar mais descontado ainda. Todas as operações que você for abrir nesse presente momento, você deve abrir essa operação com stop. Porque esse stop ele vai te trazer um prejuízo de 3%, de 4%, por exemplo, na sua carteira. Não é nada. Isso você consegue recuperar quando a gente tem uma movimentação de alta. Agora, se você ficar rodando esses bons projetos ali, por exemplo, olha só, se a gente for analisar Radio aqui, que eu fiz entrada na data de ontem. Olha só, ontem eu fiz entrada em Radio aqui, tomei um stop. Vamos jogar aqui ó, num gráfico de 4 horas, só para a gente ver exatamente aonde foram as entradas. Olha só, ontem eu fiz uma entrada aqui no 3,12 e tomei um stop ali de 9%, de 10% dentro de Radio. Se eu não tivesse tomado esse stop, a gente está falando que eu iria estar com um prejuízo acumulado de 22% nesse momento. Ou seja, o stop ele é uma operação que vai simplesmente minimizar as suas perdas. E sim, olho para esse ativo aqui para a gente poder entrar mais uma vez. Claro que eu olho para esse ativo com uma desvalorização igual a gente está tendo, com esse aumento de volume igual a gente está tendo. Hoje é simplesmente um dia que eu vou olhar exatamente para compras. Obviamente que a gente está num cenário que não é favorável para as altcoins até o presente momento, tá? Pode ser que as coisas comecem a mudar, afinal de contas a gente está vendo o Bitcoin caindo de uma maneira mais relevante, perdendo um suporte, e as altcoins elas estão se segurando porque elas já marcaram um fundo lá no dia 3 de fevereiro. Ou seja, pode ser que a gente tenha sim boas oportunidades na data de hoje em vários ativos, mas isso vai depender, obviamente, do fechamento do dia. Sem contar que a gente também tem que aguardar como que o mercado americano ele vai se movimentar nesse momento. Bom, mas eu quero que você saiba que aqui as coisas estão entre a cruz e a espada. Se a gente voltar aqui no nosso Bitcoin, a gente vai ver que temos sim a chance de fazer um falso rompimento. E sim, a gente pode tomar decisões de entrada caso a gente tenha fechamento acima dessa região. Mas eu quero que você entenda que Bitcoin ele não pode fechar abaixo desses 89 mil dólares. Se a gente fechar abaixo dos 89 mil dólares, a gente vai entrar dentro de uma fase de bear market no Bitcoin. E saiba que fases de bear market são fases onde a queda ela pode se acentuar um pouco mais. Isso vai ter bear markets profundos e a gente também vai ter mini bear markets. Eu não sei se você lembra, mas eu comentava sobre exatamente esse movimento em Ether, que se Ether perdesse os 3.100, a gente poderia ver Ether muito mais desvalorizados, porque a gente iria entrar em uma fase de bear market no Ether. Bom, dos 3.100, hoje Ether se encontra ali no patamar de 2.500. Isso quer dizer que a gente tem mais desvalorização no ativo. Se Bitcoin fechar abaixo dessa região aqui, aí as coisas podem ficar bem mais feias. Então é super importante que sim, hoje é um dia que a gente acompanhe o fechamento do mercado para que a gente possa tomar uma decisão de entrada. E quando a gente olha para Ether ali, para mim, Ether ainda não é um ativo de oportunidade, tá? Obviamente, a gente está tendo quedas acentuadas aí desde o momento ali que eu olho para final de distribuição, que é os 3.100, a gente tem um ativo bem mais descontado no patamar de hoje. Só que quando a gente olha para as realizações de prejuízo de Ether, elas ainda estão pequenas. Eu acredito que a gente pode ter sim mais realizações de prejuízo, mas eu não vou também brigar com o mercado exatamente na região que nós estamos nesse momento. Qualquer ativo que a gente for pegar, por exemplo, a gente vai ver que os ativos eles estão sobrevendidos, por exemplo, em gráfico de 4 horas. Algo que eu comentava com vocês é que eu acreditava que Ether poderia voltar sim na mínima desse candle aqui. Ainda não descarto essa possibilidade da gente ver Ether de volta nessa mínima. Comentei que para mim isso daqui não era uma acumulação para a gente continuar subindo, mas obviamente que eu não posso negligenciar que nesse momento o mercado ele está sobrevendido.
A gente pode cair um pouco mais? Sim, a gente pode cair um pouco mais, não importa, mas nesse momento o que a gente deve olhar é para compra, porque a gente está vendo sim um ativo ali desvalorizado. E eu quero que você lembre-se do gráfico do Total 3, que é das altcoins. Vinha comentando com você que também uma rejeição dessa região poderia trazer novas quedas nas altcoins. A gente tem rejeição dentro dessa região e a gente está vendo as altcoins se desvalorizando. Eu quero que você saiba que aquele seu bom projetinho, né, por exemplo, como o Ronin, é um excelente projetinho para mim, onde eu gosto sim de operar esse ativo aqui. Quando a gente olha para esses ativos, a gente está vendo uma desvalorização extremamente relevante ao longo desse período, 77% de desvalorização. Qualquer ativo que você pegar nesse momento, você vai ver uma desvalorização absurda. Solana, que as pessoas gostam aí de, né, era a Ethereum Killer, agora não é mais a Ethereum Killer, né? Depois que a gente entrega movimentações de baixa, passa a não valer nada, né? Mas quando tá tendo euforia, tudo vira flores. Mas a gente tá vendo desvalorizações aí significativas nos ativos, ou seja, holdar bons projetos é uma péssima ideia. Agora, quem está fora dos bons projetos, por exemplo, como eu e como a carteira rumo ao milhão está fora, estamos com 90% em caixa desde ali do final do ano. E, cara, eu vou te falar uma coisa, esse está sendo o período mais apático, mais chato no mercado para mim. Aonde eu estou simplesmente com 90% em caixa e quando eu tomo uma decisão de entrada, essa decisão de entrada ela tem um stop super claro. Quando o stop é atingido, eu estou fora do mercado, eu vou buscar por próxima oportunidade lá na frente. Uma coisa é fato, agora não é hora de holdar bons projetos, nem mesmo Bitcoin. Tenha caixa em mãos, porque com esse caixa você vai conseguir tomar uma decisão de compra nos momentos de oportunidade e quando o mercado voltar a subir, não acredite que a alta vai ser infinita. Não acredite que você vai comprar uma Ferrari porque você decidiu investir em Ether. Não acredite que aquele seu bom projetinho vai transformar R$1.000 em R$1 milhão em alguns dias. Não acredite na meme coin do presidente dos Estados Unidos. Se você for por esse caminho, pode ter certeza que você está fadado ao fracasso dentro dos investimentos. Saiba o momento certo de investir e o momento certo de sair, o momento certo de você ficar protegido também. Existem os momentos para a gente olhar para as altcoins, existem os momentos para a gente olhar para o Bitcoin. Nesse momento, eu estou olhando para compras, estou buscando por novas oportunidades, que é algo que eu já venho comentando com você nos últimos dias. Inclusive, eu reforcei isso na análise de ontem. Se você quiser seguir todas as minhas decisões, tanto de compra quanto de venda, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão. Deixa que eu analiso o mercado, eu faço o gerenciamento, eu olho os pontos, eu entendo onde a gente coloca stop ou não, se a gente fica vendido ou não, e você só precisa copiar e colar todas as minhas decisões. Você não precisa saber de análise, você não precisa olhar para o mercado, você precisa somente seguir o seu dia trabalhando e fazendo dinheiro. Deixe que eu tomo todas as decisões de compra e venda das criptos. Se você quiser entrar para a carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link. Esse link aqui, ele te direciona para essa página. Nessa página eu te explico que a carteira rumo ao milhão é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. Assista esse vídeo, que nesse vídeo eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Aqui embaixo também te explico que você terá acesso a um app exclusivo meu para você receber essas notificações, que é exatamente essa plataforma aqui, você pode acessar isso do computador também. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas eu quero que você saiba que nos últimos meses a disputa foi para ver quem perde menos dinheiro. Afinal de contas, o mercado está simplesmente degringolando. A gente está vendo as altcoins simplesmente evaporando. Bitcoin está perdendo um suporte até o presente momento. Pode ser que no fechamento do dia seja um falso rompimento. E a gente pode ter sim oportunidades de compra, mas não importa só o agora, só o comprar. O que importa é as próximas decisões que você também vai tomar nos seus investimentos. Então, se você quiser o meu auxílio, carteira rumo ao milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Deu!